Brasil, uma mulher é violentada a cada 6 minutos. E é por isso que coragem, informação e rede de apoio não são opções. É uma questão de sobrevivência. No Toda Mulher de hoje, eu recebo Érica Paz, campeã mundial de jiu-jitsu, ex-lutadora de MMA e criadora do programa Empoderadas. Uma mulher que trocou os ringues por uma luta ainda maior: garantir segurança, autonomia e acolhimento para milhares de brasileiras. À frente da Superintendência de Empoderamento e Equidade de Gênero do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Defesa da Mulher, Érica consolidou políticas públicas e criou uma rede que já mudou destinos. E junto a ela, uma das histórias que inspira, Leila Fernandes, da Casa da Mulher Caxiense, que prova que é possível sim romper o silêncio, se reerguer e seguir transformando vidas. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a participação, a disponibilidade aqui no programa Toda Mulher. E, Érica, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria saber como que a chave virou, da onde que você não abandonou, né? Trocou os ringues, a vida de atleta, para estar nesse cenário tão necessário, né? E transformando tantas realidades. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marieta. Sempre um prazer estar aqui na LERJ, né? Poder compartilhar e passar um pouco das informações que são tão importantes para caso de necessidade, né? Ali para que meninas e mulheres tenham possibilidade de se protegerem e sobreviver a um ataque, seja ele qual for, né? Bom, essa chave foi virada no momento em que, como atleta, eu pude perceber que eu tinha um diferencial em ter essas ferramentas técnicas preventivas como conhecimento, né? E fazer com que isso pudesse chegar a mais meninas e mulheres para que elas tivessem também a mesma oportunidade que eu tive de sobreviver a um ataque, né? Então, sem dúvida alguma, é impossível realmente abandonar o esporte, porque é a base do nosso trabalho, né? Do trabalho que a gente desenvolve junto ao Empoderadas, mas essa virada de chave ali, esse contexto, acabou, e aí porque eu não consegui perceber ali o momento em que o que eu fazia para ajudar outras pessoas de forma totalmente sem compromisso de receber algo, né? Ou enfim, o compromisso que eu tinha era apenas de doar o meu tempo, o meu conhecimento, para que elas pudessem ter essa oportunidade que eu tive de sobreviver a um ataque. E de repente, quando eu vi, aquilo tinha se transformado na minha grande missão de vida, e hoje a gente está seguindo aí firme e forte, já em quase todas as regiões, quer dizer, em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, né, e já migrando, já estamos em outros estados, enfim. Então, só para quem está nos assistindo entender melhor, você tem uma carreira consolidada enquanto atleta e, infelizmente, assim como muitas mulheres, meninas, sofreu algum tipo de violência, só que você tinha ferramenta para conseguir ou se defender ou pelo menos minimizar. E você achou por bem, por mérito, propagar esse conhecimento? Foi dessa forma? Justamente. Eu começo como um atleta de jiu-jitsu, eu comecei a treinar jiu-jitsu aos 11 anos de idade, né, de 11 para 12 anos de idade, lá em Belém do Pará. Eu sou paraense, mas já estou há 25 anos no Rio de Janeiro. E quando, aos 14 anos, eu sofro uma tentativa de estupro, eu já era uma grande campeã, eu já era uma grande atleta, né, de jiu-jitsu, e eu pude colocar em prática ali o meu conhecimento técnico, e eu consegui evitar com que o estupro fosse concluído, né, pelo criminoso, e posteriormente não era só um, depois surgiram mais homens, mas eles viram que o primeiro já não deu certo, e aí eles carregaram o amigo, levaram, e enfim, aí eu vi que seria uma oportunidade de eu também ensinar outras meninas e mulheres a também terem a mesma oportunidade que eu tive de sobreviver a um ataque. Daí vários outros ataques eu também tive, né, na minha vida, e continuei como atleta, segui uma carreira muito promissora, graças a Deus, no jiu-jitsu, pentacampeã brasileira, campeã mundial, campeã pan-americana. Fui uma das primeiras mulheres no mundo a lutar MMA profissionalmente. Eu sou precursora da modalidade no mundo. Então, e paralelo ali à minha carreira de atleta,
eu doava parte do meu tempo para ensinar de forma gratuita outras meninas e mulheres a terem essas ferramentas técnicas preventivas, né, que algumas pessoas chamam, né, até temos parte de defesa pessoal, que é um termo que eu não gosto de utilizar no trabalho, porque a defesa pessoal ela é diretamente ligada a um tapa, a um soco, a um chute, um estrangulamento. E uma mulher, ela, dentro do nosso trabalho, a gente ensina uma mulher a se defender de uma agressão moral, de uma agressão emocional, de um crime de importunação sexual, onde um criminoso está a 3 metros da vítima, um crime muito comum é a masturbação. Ele, às vezes, chega a ejacular, às vezes nem encosta na vítima, ele não falou o nome dela, ele não encostou nela, ele não se dirigiu diretamente a ela, mas indiretamente ela está naquela cena do crime. Isso é muito importante, Érica, porque você falou que muitas vezes a mulher ela nem sabe que ela está sofrendo algum tipo de violência. Correto, correto. E aí, então, a gente ensina como essas mulheres devem agir tecnicamente de uma forma assertiva para não deixar com que a situação progrida, né? Ou seja, piore, né? Para não aumentar o risco dessa mulher de uma agressão, né? De importunação, enfim, de outro crime, para que possa progredir talvez para uma tentativa de feminicídio. Então, a gente ensina essas mulheres tudo o que é comportamental que antecede a possibilidade do criminoso começar a agir, né? Então, a gente ensina tudo. O grande forte do Empoderadas são as técnicas preventivas de segurança. Isso é muito importante, porque o feminicídio, que infelizmente o estado do Rio de Janeiro tem índices altíssimos e, apesar de políticas públicas, apesar de projetos, assim como Empoderadas, infelizmente ainda os números são alarmantes. Mas essa questão da conscientização, né, da prevenção, porque a gente sabe que o feminicídio é uma etapa final de uma sequência de violências. Então, eu queria saber de você, Lila. A gente está falando de conscientização, de informação, de acolhimento. Como foi que você chegou até o projeto? Bom, Marieta, eu cheguei ao projeto destruída. Eu cheguei destruída, eu cheguei devastada, mas eu não cheguei sozinha. Eu cheguei ao projeto com a minha filha. Eu fui procurar assistência para minha filha, eu não fui procurar assistência para mim. Eu sou uma prova viva da falta de conhecimento e estrutura. Por quê? Porque às vezes você tem as ferramentas, mas você não tem o caminho. O acolhimento que eu tive nas Empoderadas me fez reviver, me fez renascer, me fez enxergar aquilo que eu estava passando. Quando a Érica pontua e quando você pontua como as mulheres sofrem, às vezes as mulheres não têm consciência do sofrimento. Eu precisei chegar eu sou fruto do público. Eu agradeço essa casa, eu agradeço o público, porque eu sou fruto do público. Eu cheguei a um conselho tutelar, que fui parar no CEAM, que fui acolhida pelas Empoderadas. As Empoderadas me estruturaram. As Empoderadas, elas rasgaram o véu. Elas me ensinaram como eu tinha que me portar na rua, como eu tinha que me portar dentro da minha casa, como eu tinha que me portar perante a minha filha e, mais ainda, que eu tinha que renascer como pessoa, como mulher. Eu tinha que ter várias ferramentas e essas ferramentas me foram dadas, não foram só instruídas. O Empoderadas é um complexo. Você aprende a falar, você aprende a se portar, você aprende a enxergar o que está vindo à sua frente, ao seu lado, você aprende a se defender e você aprende também em relação aos seus direitos e deveres. Porque os Empoderadas deixam bem claro o seguinte, não é um maravilhoso mundo de Wall-E. Você não vai para o tatame para você virar uma menina superpoderosa. Você vai para o tatame para você aprender a se desvencilhar, a continuar viva e manter e graduar outras mulheres para continuar viva também. E outra coisa também que tem muito importante no Empoderada, a rede do projeto, ela tem vários nichos. É o psicológico, é o monetário, é o profissionalizante. E quando você está no tatame, você não está no tatame só aprendendo a se defender. Tem as rodas, que quando tem a presença da Érica, das psicólogas, da assistente social, da pessoa do jurídico, eles fazem de um jeito que, assim como nós estamos conversando agora, você entende assim, ó, você não é lixo, você consegue, você vai se manter,
você vai ter o dinheiro para o seu desodorante saindo da sua capacitação, você vai ser uma profissional, não é só mais um cursinho. A sua filha vai continuar sendo sua filha. O que aconteceu com você acontece com milhares e milhares de pessoas, mas o caso, sozinha. você não está sozinho, você vai sobreviver a isso tudo. Então, você é uma plantinha que você germina e que você dá galhos, e que você abraça, e que você acolhe. Então, quando eu chego nos lugares, na Empoderada, eu tenho muito orgulho de usar essa camisa. Eu tenho Eu digo muito... que essa camisa tem super poderosa, superpoderes. a gente se sente meio super poderosa, entendeu? No carnaval, nós trabalhamos em vários nichos. No meu caso, na Casa da Mulher Caxiense e junto às Empoderadas, eu tive vários cursos profissionalizantes. Eu sou uma profissional da maquiagem, eu trabalho no carnaval, eu trabalhei no Teatro Prio durante mais de 2 meses, trabalhando com a minha profissão, com o que me foi dado. Eu trabalhei no Projeto Amazônia, depois vocês podem procurar na internet, mas não procura só o Amazônia, não, procura os Empoderadas, como é, por que é, para que serve, porque a Érica, ela é maravilhosa. Todos do projeto são maravilhosos. Os nossos tutores, porque assim, eu não posso falar assim, as lutadoras, o pessoal que... Não, elas são nossas tutoras, porque se a gente precisa do psicológico, o psicológico vem a nós. Se nós precisamos do jurídico, o jurídico vem a nós. E a roda, isso aqui que está tendo aqui, o esclarecimento para pessoas que às vezes pensam assim, mas isso aí é besteira, isso nem está acontecendo. Acontece. Acontece comigo, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha tia. É como você falou, Leila, você chegou até o projeto para Destruída. sua filha. Isso. E não tinha consciência de que você também precisava. Eu nem acreditava. Quando a psicóloga virou para mim e falou assim, então, Leila... Vem cá, deixa eu te chamar aqui no cantinho que... Isso. Então, ela falou assim, ela ouviu tudo. Eu não falava. Eu só chorava. O desespero era muito. Mas aí você foi acolhida. Não, mas aí ela virou para mim e falou assim, então, Leila, olha, muito prazer em te conhecer, nós estamos aqui para você, para sua filha. Mas, Leila, a gente vai cuidar da sua filha, que vai ser uma empoderadinha, mas você precisa. E eu falei, não preciso. Essa rejeição é... Não preciso. Eu sou adulta, eu vou resolver a minha situação. O meu caso, eu quero saber que eu quero resolver a situação dela, porque eu não quero que ela sofra o que eu sofri, nem o que eu estou sofrendo. A psicóloga falou, maravilhoso, parabéns para você. Segunda-feira você está no tatame, na outra semana tem a roda de conversa, e você vai estudar, você precisa ser letrada na violência, porque o que você sofreu, o que você está sofrendo é violência. 2 coisas que eu percebo aqui agora muito claro. É o seu brilho no olhar de dizer que eu fui realmente acolhida no momento frágil. Verdade. Ela começou dizendo que estava destruída, quietinha. Aí agora ela está com brilho no olhar. Enquanto você falava, Lê, a Érica olhava também e era tipo... Nossa! E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Olha, Érica, são 68 polos e quase 4 milhões de atendimento. Você escutando o depoimento da Leila, a gente falando para você que está nos assistindo, esses números, o que isso representa para você? Respira! Pois é, muita emoção. Eu me sinto no caminho certo, mas assim, a caminhada ainda é muito grande. Não dá para falar assim, existe uma satisfação gigantesca. Nós temos um time incrível. Nosso time, a nossa equipe, as nossas professoras, as nossas monitoras, as nossas advogadas, as nossas psicólogas, as nossas assistentes sociais, as nossas colaboradoras, o pessoal de apoio, assim, nossa comunicação. A gente tem um time muito grande e realmente muito bem capacitado e qualificado. Agora, na última semana, eu recebi um telefonema da ministra Maria Helena, do Itamaraty, onde a gente conseguiu ganhar uma causa, onde a gente ajudou uma brasileira, e enfim, e ver um telefonema daquela importância e o quanto que, tipo, todo mundo já tinha desistido. E aí a gente chegou na gente, o caso chegou pra gente quando já ninguém tinha mais esperança de conseguir uma vitória para salvar a vida de uma mulher, de uma mãe e de uma filha. E aí eu falei, não, bora,
Eu sou movida a desafios, a gente vai conseguir. Eu acredito nelas. Então, a gente tem que entrar e deu certo. Então, foi quando a ministra me ligou muito emocionada. Então, assim, ver a emoção, né, da Leila me deixa emocionada, porque não é que eu me tornei uma rocha. Eu não consigo me acostumar, né? Mesmo sabendo que a gente tem um empenho ali, porque eu sou muito exigente com a minha equipe, eu sou muito exigente, né? E eu sempre falo, ali a gente não está no tatame, a gente não ensina violência para mulheres, a gente não trata violência com violência, a gente não ensina a mulher a bater em homem, né? A gente ensina mulheres a saberem como identificar um criminoso doméstico em potencial, a elas terem noção do que significa, que o desrespeito significa violência e que a partir de um desrespeito pode vir a acontecer uma agressão que pode ser patrimonial, que pode ser sexual, né? A gente falando da violência doméstica, né? E que infelizmente pode ser física e que pode culminar numa tragédia. Quando você fala em identificação, aí é para você também, tá, Leila? Uhum. Recentemente a gente viu aquele caso bárbaro de Do elevador. do elevador, 60. mais de 60 socos, e depois alegou crise de pânico. Mas a questão é, será que aquele casal ou aquela mulher em estado de vulnerabilidade, se tivesse sido orientada, ela já não teria identificado que ela já vinha sofrendo? Porque assim, me corrijam se eu estiver errada. Qual é um surto que o seu parceiro, dentro de um elevador, te dá mais de 60 socos? Bom, o que a gente ensina muito dentro do nosso trabalho? É importante não menosprezar os sinais. Importante. O criminoso, ele já tinha agredido ela em outras situações. Ou seja, já existia um histórico de agressão física. Eu estou falando da física. Porque antes da física, existe outras formas de agressões que antecedem normalmente a agressão física. É porque a física talvez seja mais conhecida, digamos. Mas os sinais que a gente fala muito o tempo todo no nosso trabalho. Eu falo, o nosso tatame é 20% de tatame e 80% prevenção, informação, né? Então, ali, dentro do relato da vítima, ele já tinha começado uma discussão, ele atirou o celular dela na piscina e ela, mesmo assim, se dirigiu, porque pelas imagens ele não a conduziu para o elevador, ela se dirigiu para o elevador, ou seja, para um local isolado, aumentando a possibilidade do risco, e aumentando a possibilidade de um risco maior, que no caso ali, não foi uma agressão física, ali foi uma tentativa de feminicídio, né? E é muito bom falar sobre esse caso, né? A gente trabalha muito, como a Leila falou, com o emocional. A gente ensina as nossas alunas a falarem, a não criar gatilhos naquele momento de descontrole, que é um altíssimo risco para uma menina ou para uma mulher. Eu estou falando de uma agressão de um homem contra uma mulher ou contra uma menina, né? Então, assim, altíssimo risco. Se você observar as imagens, ela está com as mãos para baixo, né? E ele está encostado aqui no elevador. E posterior, ela gesticula com a mão, ela fala com a mão de uma forma que dá o gatilho para ele iniciar a sequência. Né? Ele aplicou primeiro uma cotovelada e posterior mais 60 socos, foram 61 golpes no rosto em 34 segundos. E é importante ressaltar, muita gente perguntou, eu dei várias entrevistas, inclusive em rede nacional, falando sobre a minha opinião técnica para aquele caso no elevador, né? Qualquer mulher teria tomado aquele soco. Qualquer super campeã teria tomado aquele soco. Eu, no mínimo, teria tomado, no mínimo, os 3 primeiros socos teriam entrado. Por conta de todo um contexto passional, de uma relação ali, de uma coisa íntima daquela situação. O que a luta, o que o Empoderadas, uma aluna nossa do Empoderadas ou qualquer outra mulher faixa preta, super campeã, poderia ter evitado com conhecimento técnico marcial? Seria evitar os outros 58.
eu não teria tomado 61, mas no mínimo eu teria tomado os 3 primeiros, né? Então, o que poderia ser grave? Então, um primeiro poderia já me atingir de uma forma mais potente, como a gente chama na luta, ocasionando um nocaute, né? Que é uma conexão que dá do rosto, da mandíbula, ou às vezes também com a fonte, né? Com uma parte do cérebro que faz com que a gente apague, né? Então, e isso poderia ter entrado. Mais 2 eu já desacordada. Então, os primeiros, com certeza, unânime, qualquer Até mulher. porque dá para perceber que é uma surpresa. Mas não dá para esperar não dá sempre pra um companheiro, um ex-companheiro, aquilo. mesmo que ele já tenha mostrado uma situação agressiva. A situação ali, a orientação mais assertiva a dar para uma mulher naquela situação é não se dirigir para um local isolado. Érica, Leila, a gente está percebendo que é muita informação necessária e fundamental, mas o Toda Mulher vai para aquela breve pausa. Na volta, nós vamos continuar mostrando como a informação, o apoio e a oportunidade podem mudar a vida de muitas mulheres. Fique com a gente, porque empoderar não é moda, é resistência. Estamos de volta. Toda mulher carrega uma força capaz de transformar histórias e muitas vezes só precisa de uma oportunidade e rede de apoio para se reerguer. É isso que nós estamos vendo aqui no Toda Mulher com a Érica e a Leila. No primeiro bloco, muita informação. A gente vê cada vez mais a necessidade de mostrar as diferenças, os níveis, como a Érica bem falou, e segmentos de violência, que o feminicídio, ele é o capítulo final. Então, Leila, eu queria saber como que essa equipe multidisciplinar do projeto Empoderadas também fez essa diferença. Você falou que a psicóloga te chamou, te puxou, quando tem as redes de conversa que a Érica participa, é sempre um leque que se abre. Como isso te ajudou? Sua autoestima melhorou? Partilha mais ainda da sua experiência. É assim, Marita, a pessoa quando chega no projeto, na maioria das vezes, o que nós estamos pontuando aqui são histórias e situações. Então, quando você chega, você acha que a única destruída no mundo é você, que a única história triste é a sua, mas quando tem, principalmente a roda, você vê que na maioria das vezes são pontuadas N situações. Vai do monetário ao verbal. E você é assistida nessas N situações. E você, quando você está sendo assistida, quando você está sendo monitorada, você tem a fala, o que a Érica colocou. Muitas chegam caladas, só choram. Também tem esse direito. Depois de um certo tempo, é exposto tudo aquilo para servir de parâmetro. Porque não é que você seja seguida como mau ou bom exemplo. Você tem que entender que a sua vida é sua vida. Nós estamos aqui para contribuir na sua vida e você sair dessa situação que você está. Então, independe se é a Marieta, se é a Leila, se é a Érica, se é a doutora... Não tem nome, não tem rótulo, não tem rótulo. Exatamente. Tem vida e perspectivas de vida. Porque, às vezes, tem muitas que, quando conhece a Érica pela primeira vez, nós falamos muitas palavras bonitinhas em off, quando nós estamos nós com nós. É um negócio muito legal, entendeu? Você chega muito mal, acabada, mas 5 minutos de tatame, 10 minutos de roda, uns 20 minutos atendida no pessoal, você já sai assim, então, bom dia, tudo bem com você? É impressionante. Mantenha a distância, por favor. Eu não quero contato. E sempre com muita propriedade, porque o que eu estou percebendo aqui... Com muita propriedade, com muita sutileza, com muito encanto. Não é porque você está se defendendo, não é porque você está se qualificando que o seu companheiro... Que você vai ser agressiva, foi o que a Érica falou. Ninguém ensina a agressividade. Que o seu companheiro, ou seu ex-companheiro, ou com a sua família, tem que associar você à violência que você já sofreu. Você já sofreu violência bastante, então você não precisa propagar isso. Você tem que saber até onde ir, até onde voltar. Isso também é muito bem colocado. Por isso que eu coloquei desde o início para você. São direitos e deveres. Nós não viramos meninas superpoderosas. Nós somos preparadas, qualificadas e
libertas. Para encarar a vida. Para encarar a vida, seguir em frente. Não é tábua de salvação, não é milagre, não, é verdade. E trabalho de verdade. Informação e, como a Érica falou, talvez redução de danos. E se tiver o preparo, não seriam 60, 61 socos, seriam 3. Enfim, não dá para conseguir se desvencilhar. Érica, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos a Sala Lilás. Eu sempre gosto de ressaltar aqui no programa Toda Mulher, porque eu acho que é um espaço de acolhimento muito importante, né? Ela foi inaugurada em março de 2023 e é a primeira sala legislativa de acolhimento a mulheres no Brasil. Fica no 23º andar. Agora, um dado super interessante, que 68% das mulheres que já procuraram ajuda na Sala Lilás, que já passa de 400, não tem o número preciso, mas ainda é pouco para 2 anos, né, com os altos índices do nosso estado do Rio de Janeiro. É sempre pelo telefone. Vergonha. Presencial é um índice muito pouco. Aí eu queria saber de você, Érica, o que ainda falta em políticas públicas, né, para abraçar essa causa, para combater a violência e para que esses números de feminicídios finalmente comecem a baixar? Olha, Marieta, eu sou uma pessoa que eu sou muito entusiasmada com as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro hoje serve como referência para muitos outros estados e muitas outras, até federações de outros países, né? Então, eu vivo isso de perto por conta do Empoderadas. O Empoderadas, o tempo todo está sendo chamado para outros estados, outros países. O tempo todo a gente tem convite, a gente tem atuação já fora do país, a gente já está em atuação em outros estados do Brasil, né? E tudo começou aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito entusiasmada com as políticas públicas, como você acabou de falar. Foi a primeira Sala Lilás dentro de uma Assembleia Legislativa. E como você falou, tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Completa, equipe completa. Exatamente, acolhimento psicológico. A pessoa já chega fragilizada, como a Leila bem falou, a informação jurídica. Mas e depois? Essa mulher vai voltar para casa? Mas depende também de como a gente pode direcionar, como a equipe vai direcionar essa mulher. Minimamente, se essa mulher ligou, mesmo que ela seja por telefone, porque é o que predomina numa mulher, e falo isso com muita propriedade, tá, Marieta? Porque eu já fui vítima de violência doméstica e o que mais agonia uma mulher a não pedir ajuda, a não recorrer a uma rede, na minha época nem existia rede, né? Mas hoje o estado do Rio de Janeiro é um estado completo, com uma rede completa. É um estado que tem Secretaria da Mulher, é um estado que tem DEANs, Delegacia de Atendimento, Especializada de Atendimento à Mulher. É um estado que tem a Patrulha Maria da Penha, que é um departamento da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, né, que atua fazendo monitoramento de mulheres que possuem medidas protetivas. A gente tem o COEM dentro do Tribunal de Justiça, né, que é um setor de dentro do Tribunal de Justiça que tem debates semanais e mensais, né, periódicos ali entre todos que compõem a rede de enfrentamento à violência contra mulheres, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio hoje não tem que reclamar absolutamente de nada. Tem que divulgar, tem que conscientizar, eu acho que é isso, tem que informar. Eu acho que hoje a gente ter, por exemplo, esse canal aqui com toda mulher, aqui na Alerj, na TV Alerj, é de grande importância e relevância, levando em consideração também que o estado do Rio de Janeiro, segundo o último IBGE, é o estado que tem maior percentual de mulheres do país, é o estado mais feminino do Brasil hoje, é o estado do Rio de Janeiro, né? O maior número de chefes de família hoje, pela primeira vez na história do Brasil, hoje, são mulheres. Então, assim, as mulheres hoje, elas não estão trabalhando pelo protagonismo, não, elas já são protagonistas, né? E assim, é preciso que a sociedade entenda que o problema da violência contra a mulher é um problema de toda uma sociedade,
de toda uma Eu sociedade. queria, pegando todo esse gancho, a gente tem a Sala Lilás, a gente tem políticas públicas, a gente tem essa fomentação do combate à violência, mas infelizmente os números ainda continuam altos. Aí eu gostaria de apimentar aqui um pouco. Vamos lá. Ó, Luísa Brunet sofreu socos e chutes por um parceiro seu. E ainda mesmo assim sobreviveu. Lady Francisco, que é um símbolo do cinema, da TV dos anos 90, foi estuprada por um parceiro. Rihanna foi golpeada por quem dizia amá-la. Ou seja, a violência contra a mulher não escolhe talento, classe social ou riqueza. O que eu gostaria com esses dados é que pegar pessoas famosas, bem-sucedidas, porque muitas vezes a gente atrela isso à classe social, à falta de instrução, mas a gente percebe que não. E talvez, Érica, a gente falar nesse programa, numa casa legislativa e chamar parlamentares, chamar secretarias para abraçar essa causa cada vez mais e conscientizar. Eu acredito, a Sala Lilás, será que todos... Você que está nos assistindo já sabia da existência da Sala Lilás aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Talvez não. Então, vocês acreditam que a gente fomentando a informação também estamos fazendo a conscientização e a nossa parte? Olha, Marieta, o fato dessas mulheres passarem por isso e falarem já ajuda. Mas o fato delas dizerem como agiram, como foram assistidas, como foram acolhidas, aonde foram assistidas e acolhida ajuda muito mais. Porque não é só o caminho que é dado, é como você caminha. Porque não adianta ter a Sala Lilás e a mulher não ter o primeiro passo, a atitude. Não adianta o agressor subjugar e continuar subjugando aquela mulher, aquela família e tudo mais e menosprezar aonde ela é assistida. Aonde ela é assistida também tem que ter força, também tem que mostrar força, porque são 50% de homens que vêm de mulheres e o restante disso são outras mulheres. Então, é uma rede, é uma corrente. Se esse elo fica fraco ou se rompe, seja aonde você é assistida ou aonde é feito o acolhimento, não adianta. Porque a conscientização tem que ser, como você mesmo disse, desde o dono da empresa ou da dona da empresa até a pessoa que está na portaria ou fazendo o seu alimento. Porque as mulheres sofrem todo tipo de violência, a todo momento, de todos os lugares. Do teu filho, do teu marido, às vezes da tua família, no teu emprego. Quando você chega num lugar, por conta da roupa que você está, por conta do batom que você usa, se o seu cabelo está preso, se os seus cabelos estão soltos, a cor da tua pele, a tua condição social, tudo é um fator que agrega, infelizmente, ao mal que tem no mundo. Mas nós somos o bem. Nós estamos aqui para somar e para realizar na cabeça das mulheres e dos homens também que nós somos mulheres, eles são homens, mas eles vêm de mulheres. Então, o respeito é muito importante. O respeito a tudo, aonde você é acolhido e aonde você consegue o acolhimento. A oportunidade dada não pode ser desperdiçada, seja ela onde for. Você tem que abraçar aquilo ali e você tem que mostrar que aquilo ali é importante para a tua vida e que está realmente salvando a tua vida. Agora, se você tem oportunidade, se você tem o Empoderadas, se você tem a Sala Lilás, se você tem a Maria da Penha, se você tem, mas você se recolhe, não adianta muita coisa, é o conjunto da obra. Érica, vendo essa potência desse depoimento, quem quiser, não é nem quem quiser, porque eu acho que o projeto Todos. Empoderada, todos nós, todos. homens, mulheres, crianças, a gente precisa realmente todos. se empoderar. Como chegar até o projeto? Eu estava recentemente no metrô, vocês fizeram uma ação, né? Nós E fazemos o metrô social. Rio é um grande parceiro do programa Empoderadas já
desde a época que eu ainda estava na presidência da República, né? Já tem pouco mais de 7 anos de parceria. E aí, periodicamente, a gente faz essas ações, principalmente dentro dos vagões femininos, onde a gente dá dicas preventivas, né, de segurança ali com um público exclusivo de mulheres, né? Então, assim, é uma equipe, a nossa equipe entra lá, uma equipe multidisciplinar, junto com as professoras, para a gente dar essas dicas preventivas de segurança, mostrar como agir se estiver ocorrendo um crime de importunação sexual dentro do vagão, como acionar a segurança do metrô, né, de que forma agir, de que forma verbalizar, como se portar tecnicamente ali para fazer com que a situação não possa piorar, né, dentro daquele contexto se estiver ocorrendo de forma criminal. Enfim, a gente está nas barcas, a gente está no EVLT, a gente está na Supervia, na Central, a gente está em 70 polos do estado do Rio de Janeiro, espalhado em todas as regiões, né? Acabei... anteontem eu estava em Angra dos Reis, lotado. Ontem eu estava em Maricá. A equipe agora está em ação. A gente tem, como eu acabei de falar, são 70 polos, né, espalhados no estado e de uma equipe assim, altamente bem qualificada, pronta para acolher uma mulher. E é como, né, vocês acabaram de ouvir esse depoimento lindo, né? Que imediatamente a gente tem um retorno imediato quando a gente acolhe uma mulher, né? E assim, só relembrando, é importante que o contato, se identificou que a maioria das mulheres não vai até a sala lilás, mas elas ligam porque estão sabendo que está, espalha o número por todo lugar. No elevador, no hall de entrada, no hall de saída, no refeitório, nos banheiros, é necessário. E não coloca só o número nos banheiros das mulheres, coloca nos banheiros dos homens também, porque não são todos os homens que são agressivos, né? Existem sim os bons homens, os bons parceiros, os bons líderes, os bons chefes, os bons companheiros de trabalho. Existem sim, né, os homens ali que caminham no nosso lado e que são completamente contra qualquer forma de violência, abominam qualquer atitude estúpida, grosseira, criminosa contra uma menina, contra uma mulher. Então, os homens precisam também ter acesso a essas ferramentas de como acolher uma mulher, de como denunciar, para onde eu vou ligar, que seja uma mulher ali que esteja frágil, que esteja talvez confidenciando alguma coisa, né, que esteja acontecendo na vida dela, e esse colega, esse amigo de trabalho daqui da LERJ escutou aquilo e quer pedir ajuda. Liga também, né? O homem também. Eu sempre falo que um pai que perde uma filha, um marido que tem a sua esposa vitimada, a sua irmã, a sua mãe, qualquer mulher de seu ex, um homem que tem uma mulher do seu ciclo familiar de convivência ali, vítima de alguma forma de violência, também é um homem vítima de crimes de violência contra a mulher, diretamente, né? Um pai que tem a sua filha morta por um feminicida é um pai também atingido diretamente com a violência cometida contra nós. Então, assim, os homens também estão ao nosso lado. A maioria deles estão ao nosso lado, né? Dentro dessa casa aqui, eu sempre tive grandes, bons exemplos de homens. É importante que os homens também tenham acesso a essas ferramentas que possam garantir a dignidade e, muitas vezes, até a vida, né, de uma mulher. Seja ela daqui da casa ou seja ela que seja daqui da banca, aqui da frente. Nós estamos falando de vida. A gente está falando de vida. Então, se a gente tem o entendimento de que elas ligam mais do que vão presencialmente até o local, espalhe o telefone em tudo quanto é lugar. Coloca no WhatsApp, coloca 24 horas essa ligação, sabe? Qualifica ali aquele atendimento via telefone. O importante é, como a Leila falou, é mostrar os canais. Os caminhos. Né? Os caminhos. Porque, assim, a Leila falou muito bem sobre isso. Às vezes a mulher tem todas aquelas ferramentas, não é que ela não queira ajuda, não é que ela não saiba onde tem ajuda, às vezes ela não tem força, o emocional dela. Isso é muito positivo com Empoderadas, porque nós não somos um programa que acolhe apenas mulheres vítimas de violência. A gente é um programa para mulheres. Aquela mulher que nunca foi vítima, a gente está lá de portas abertas. Mas que ela vê que a violência existe. Para que ela não se torne uma vítima. Para que ela não se torne uma vítima. A Leila mesmo falou, levou a filha dela, ela levou a filha dela. Hoje está ela e a filha. Mas que essa mulher seja uma multiplicadora. Nós somos uma tecnologia social. Hoje a Leila é uma mulher apta para ajudar outra mulher. Seja ela uma amiga, uma conhecida, uma vizinha,
ou até mesmo uma desconhecida na rua. Se ela vê algum caso, identifica a situação. Ela vai saber agir corretamente, sem se colocar em risco e nem aumentar a possibilidade da gravidade do risco da vítima, que ela está ali presenciando uma situação que pode ser criminosa ou pode vir a se tornar criminosa. Não espere o cara dar um tapa se ele está gritando. Liga imediatamente, 190. Eu gosto sempre de falar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque é uma polícia muito bem qualificada e capacitada para acolher uma mulher em situação de violência. E se vocês não sabem, o maior número de ligações para o 190 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é para relatar violência contra a mulher. O maior número de ligações. E assim, eu tenho uma grande amiga, que mandar um grande beijo para a Major Bianca, que é a responsável pela Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em que a própria Major Bianca e a Coronel Cláudia, que é a ex-coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a Coronel Cláudia Moraes, outra grande irmã e amiga, elas que participam da qualificação dos profissionais que fazem o atendimento do 190. Então, a polícia ela é muito bem qualificada para esses atendimentos. Assim, em caso de urgência e emergência, liga para 190. O Estado do Rio hoje é um estado preparado para acolher mulheres em situação de qualquer forma de violência. E não esqueçam, né? Procure o Polo Empoderadas. O programa Empoderadas ele está em quase 70 polos, está localizado literalmente em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. E para você saber onde tem um polo mais próximo da sua casa, é só acessar o nosso Instagram através do @empoderadas de poder, empoderadas.rj. Lá também você consegue informações sobre os locais de cursos de capacitação e qualificação profissional, né? Hoje, a própria Leila falou aqui que hoje ela é uma maquiadora que já está trabalhando profissional, ganhando o dinheirinho dela. Procurem também onde tem o tatame mais próximo de vocês. São 70 tatames espalhados no estado do Rio de Janeiro. Informação nunca é demais, não é isso? E também a rede de acolhimento, né? A gente tem uma rede de acolhimento do Empoderadas que conta com psicólogas, com advogadas e com assistentes sociais. Então, o programa Empoderadas é um programa completo e que está pronto, pleno, para te abraçar, para te acolher, para te dar a mão, né? E assim, a gente também fala besteira, a gente faz resenha, a gente se reúne para tomar um café, para fazer um lanche, para almoçar, a gente faz também reuniões periódicas, que é sempre muito animado. A gente tem trilhas, tem completo. De trilhas que a gente faz só com mulheres, muitas mulheres. O Rio de Janeiro é lindo, de beleza natural, assim, de dar inveja literalmente a todo o planeta. Então, né? O programa Toda Mulher... Trilhas só para mulheres, ali onde a gente vai ali com uma equipe qualificada, todo mundo. A gente faz canoagem junto com o programa Empoderadas, a gente faz trilha por todo o estado, né? Então, assim, a gente também tem essas resenhas. Não é só sobre violência que a gente fala muito. Violência, na verdade, é o que a gente menos fala. A gente fala sobre resiliência, a gente fala sobre resistência, sobre resistir, sobre não desistir, sobre seguir em frente, sobre possibilidade de trabalho, melhoria, de bem-estar, de autoestima. Isso é Empoderadas. Literalmente é um trabalho que empodera meninas e mulheres nesses 4 cantos do estado do Rio de Janeiro. Éric, então eu já deixo aqui o convite feito, porque vocês precisam voltar, porque infelizmente o programa está chegando ao final, mas se deixasse a gente ficaria aqui conversando, trocando, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Então o programa Toda Mulher, gostaria também de agradecer né, a roda das mãos aqui. E você que nos assistiu, fomente, porque empoderar não é só ensinar a se defender. É mostrar que toda mulher tem direito de sonhar alto, ocupar espaços e recomeçar quantas vezes for preciso. Se hoje você duvida da sua própria força, lembre, coragem é descobrir todos os dias que você pode muito mais do que imagina. Juntas, nós somos rede, juntas somos potência. Se você está em situação de risco, não caminhe sozinha. Denuncie, peça ajuda. Eu agradeço a força e o exemplo das nossas convidadas. Já fica o convite para voltar. E a você que ficou conosco até agora, eu deixo outro convite. Compartilhe essa informação. Multiplique esperança. Seja a voz ativa por um mundo mais justo. Aqui, toda mulher encontra voz. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do povo.